Olá e sejam bem-vindos ao novo podcast da Unicef Segurança na Rede. O meu nome é Francisca Magano. Ao longo desta série de conversas vamos falar como as famílias e a rede à volta das crianças e dos jovens são a chave para estarem seguras online, mas também na vida real. O meu convidado hoje é Pedro Botelho, Global Business Operations Executive Manager na AXA Group Operations. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. A AXA é parceira da Unicef nesta campanha, Segurança na Rede, Rede de Segurança, e tem sido um parceiro essencial para, de facto, levarmos os temas dos riscos, das oportunidades e como podemos tornar a internet um lugar mais seguro. Este ano teremos novos recursos para pais e professores no site das escolas.unicef.pt e em cybervengers.club. Club, exatamente. www.cybervengers.club, que é uma plataforma online onde nós agregamos uma série de recursos para endereçar esta temática. Exatamente, para escolas, portanto é uma banda desenhada educativa e interativa, os Cyber Vengers que a AXA criou em 2021 para jovens entre os 11 e os 14 anos e em Portugal os recursos estão também traduzidos por voz para português e a plataforma tem esta banda desenhada, mas também recursos para pais, com algumas dicas para pais e professores. Verdade. Temos 6 episódios neste momento, estamos a produzir o 7º episódio. Nestes 6 episódios endereçamos uma série dos riscos a que as crianças estão expostas na internet, mas a verdade é que seria muito redutor ter um episódio que uma criança em 4, 5 minutos lê ou vê de banda desenhada, sem providenciarmos material adicional para permitir, tal como disse, comunidade educativa, professores, dentro, em contexto de sala de aula, possam utilizar esses mesmos materiais para dar mais ênfase à mensagem que estamos a partilhar. Portanto, esse conjunto de recursos obviamente a parceria com a Unicef permite uma abrangência muitíssimo maior e um alcance muito maior. E, portanto, os Cyber Vengers têm estas figuras que vão explorando os vários riscos. Teremos sete episódios. Que riscos são esses que a AXA tem identificado e que depois os coloca em banda desenhada de uma forma muito, de facto, interativa e interessante, que torna, de facto, os riscos muito mais claros de serem compreendidos e identificados pelas crianças? Que riscos são? Ok, temos 6 episódios, estamos a fazer o 7º, se calhar mais à frente faz aqui um pequeno spoiler em relação ao contexto do 7º, mas os riscos principais são cyberbullying, proteção de dados pessoais, a exposição a conteúdo inapropriado que temos, a dependência dos ecrãs, que é muito importante, e são alguns dos conteúdos que nós temos. Podemos entrar um pouquinho mais em detalhe, mas em termos de cyberbullying temos um contexto das redes sociais e também no online gaming que se calhar ainda é menos controlado porque não há, a interação é muito mais direta. Na parte da privacidade de dados, as crianças normalmente não têm a consciência das possíveis consequências daquilo que estão a partilhar, às vezes de uma forma inocente, outras vezes de forma consciente em relação aos dados que partilham, mas não consciente em relação às possíveis consequências. Em relação aos outros contextos, à parte da exposição a conteúdo inapropriado, todos nós convivemos com isso, portanto o jogo online, a pornografia e uma série de outros conteúdos em que basta aceder a alguns sites e que somos bombardeados com esse tipo de informação. E claro, a dependência dos ecrãs, que não só todos estes riscos, nenhum destes riscos é exclusivo das crianças. Portanto, é também De facto, sim. em relação é também algo que os adultos enfrentam. É muito difícil desligar, é muito difícil pôr de lado os ecrãs, desligar o telemóvel, cortar e ter momentos de interação pessoal sem ecrãs por perto.
não são só as crianças, mas é particularmente difícil às crianças desligarem, porque isso faz parte daquilo que os estimula muito, os jogos online, a interação. Claro, e tudo está também desenhado para criar essa dependência nos jovens, não é? Claro que sim. E precisam também dos adultos para ir criando essas regras e balizando esse uso, mas de facto os adultos precisam também estar conscientes de quando é que também eles próprios têm um consumo excessivo para depois poderem moldar os comportamentos adequados com as crianças à volta, tanto pais, mães, como educadores. Um dos episódios que os Cybervengers, que estes jovens, vão tentar descobrir, sendo que um deles é vítima até do furto de dados, Sim. creio que é isso. Na verdade, essa é uma necessidade urgente de termos consciência de que isso existe e o que é que podemos fazer. E muitas vezes as crianças e os adolescentes dão mais prioridade à socialização em detrimento da privacidade. O que é que o episódio nos mostra, e o que é que nós podemos também enquanto sociedade e claro setor empresarial, a AXA que traz aqui essa dimensão, ajudar as crianças a reconhecer que isso é um risco, e não é só o risco a partilha, mas o que fazem com os meus dados, não é? Certo. O que é que podemos aprender com esse episódio sobre a privacidade de No dados? fundo, um dos episódios, como disse, foca-se em identity theft, ou seja, roubo de Roubo de identidade. identidade? E esse roubo de identidade, obviamente, tem origem em partilha de dados. E nós, neste contexto, é muito complicado às crianças perceberem que uma forma de partilhar ou o nome, ou a morada, ou um contacto online pode dar origem a uma situação tão complexa como um roubo de identidade e uma personalização da pessoa, com consequências muito negativas. Uhum. Esse contexto está bem espelhado num dos episódios e passa, mostra a inocência com que alguns dos dados são partilhados e também as consequências que pode ter e talvez como as mitigar. Uhum. Isso é interessante. Uhum. Em relação a este contexto, não só em relação à privacidade de dados, mas aos outros riscos, só partilhar aqui algumas estatísticas do Fórum Global de Cybersecurity, é que cerca de 70 e poucos por cento das crianças já foram expostos não só aos riscos, mas a situações deste tipo, como que eu partilhei antes. E a verdade é que, também com base nas mesmas estatísticas, só cerca de 40% dos pais, dos educadores, é que têm consciência que elas estão expostas a estes riscos sequer. Portanto, muito menor do que de facto é a realidade É verdade, das verdade, crianças afetadas. é verdade. E, portanto, é algo que os cybervengers procuram endereçar, endereçar de uma maneira não só, lá está, com a banda desenhada, muito direcionada aos jovens, mas também com todo o material adicional vocacionado para permitir aos professores endereçar os jovens nestes contextos e dinamizar em sala de aula alguns Uhum. conteúdos para que a mensagem seja muito mais eficaz. Uhum. Sendo uma banda desenhada, também uma sugestão que nós fazemos aos professores é que faça até roleplay, não é? Que pegue Sim. nessa história, que a possa pôr em prática para as crianças que podem sentir, ou os adolescentes podem sentir que essa é uma realidade distante e que de facto é uma coisa que já lhes pode ter acontecido e como mostrava as estatísticas, 70% ou mais já foi vítima Vítima deste deste tipo de deste tipo situações. de roubo de identidade e, portanto, é de facto uma dimensão que pode ser trabalhada em casa e na escola. Outra questão também muito, se calhar, próxima dos adultos, mas que as crianças também são vítimas e que é um episódio, é o phishing, não é? Todos nós, no nosso contexto de trabalho, Sim. vamos tendo os nossos alertas sobre o phishing e esse é um tema que também é abordado, não Certo, é? certo. Portanto, aquelas mensagens duvidosas que nos chegam e que na verdade é para também nos Sim, roubarem alguns há dados. alguns dados, dados que são preciosos para uma série de empresas que os valorizam financeiramente e, portanto, tudo o que podem recolher de população em geral e neste caso das crianças em particular, é uma mais-valia para eles e as crianças devem estar claramente protegidas e de alguma maneira
sensibilizadas para que isto existe, para que é preciso ativamente tomar ações para que se protejam, principalmente de sensibilização, mas também práticas com melhores passwords, não partilha de credenciais e uma série de outras situações que acaba por dar uma segurança maior neste tipo de contexto. De facto, esta campanha, estes episódios identificam os riscos e, portanto, dão mais conhecimento às pessoas, mas dão também sugestões muito práticas, como diz, de o que fazer já para prevenir os riscos e mitigar se eles de facto acontecerem. E há uma dimensão que nós temos trabalhado enfim, ao longo desta série de conversas, que é os jovens hoje já nasceram com a internet, muitos deles já nasceram com redes sociais, mas isso não quer dizer que de facto conheçam todos os riscos daquilo que lhes acontece todos os dias e, portanto, precisam de facto de uma rede que os vai ajudando a reconhecer os riscos. E que eles próprios desenvolvam competências. As crianças não devem ser as únicas responsáveis pela sua própria proteção. Deve haver, de facto, uma rede muito atenta e consciente, mas é importante que também desenvolvam esta capacidade crítica de reconhecer, de duvidar quando algo de estranho está a acontecer, não é? Verdade. E saber a quem procurar ajuda. E, portanto, o mote da campanha é exatamente a segurança na rede, rede de segurança. Qual é que é o papel das empresas, nomeadamente da AXA, na criação desta rede mais alargada de segurança, que é o que torna possível criarmos uma internet mais segura e um uso mais consciente e saudável por parte das crianças e dos jovens? A AXA e a maior parte das empresas tem muito mais recursos e às vezes especializados nestas áreas. E com esse conhecimento, com essa informação que tem, pode pô-la ao serviço da comunidade, que é o que nós fazemos. Nós escolhemos este modo dos Cyber Avengers para o poder fazer, utilizando recursos internos, criando este material para endereçar as crianças e, como disse, a comunidade, os professores, criando parcerias com ONGs. Neste caso nós e a Unicef temos esta parceria que funciona de maneira muito eficiente. Uh, a verdade é que mais empresas podiam fazê-lo, mais empresas podiam investir com os seus contextos de responsabilidade corporativa como nós temos, de maneira a que consigamos ter um mundo digital mais seguro para as crianças, mas que as crianças vão ser os adultos da amanhã, vão ter que tomar decisões amanhã neste tipo de contextos. Portanto, quanto mais conscientes forem, melhores decisões vão tomar, tanto no imediato para se protegerem, como no futuro. Uhum. De facto, e até olhando para o futuro, mas já está hoje presente a inteligência artificial. A Unicef, enfim, reconhece que no mundo a inteligência artificial tem permitido, por exemplo, alargar e garantir o acesso à vacinação de milhões de crianças, portanto, que a vacinação é dada e administrada na altura certa, tem permitido também que algumas crianças nas zonas mais remotas possam ter oportunidades de se desenvolver e de educação. De facto, traz muitas oportunidades, mas também desafios. E também nós temos visto esses vários desafios da inteligência artificial. Como é que podemos mitigar os riscos da inteligência artificial sem limitar as oportunidades que ela traz para o nosso dia a dia e para os direitos da criança? É verdade. Em termos de inteligência artificial, e aqui vem o pequeno spoiler, que é o próximo episódio dos Cyber Avengers será sobre inteligência artificial. É verdade, portanto, este ano as escolas vão receber um novo episódio dos Sim, Cyber Avengers que vão com explorar a a inteligência inteligência artificial. artificial. É verdade. E é verdade que nos traz diversas oportunidades, até para incrementar a segurança das crianças online, com um potencial reconhecimento de padrões predatórios, com o reconhecimento de ah, comportamentos não aceitáveis por parte de quem rodeia as crianças, e portanto isso pode ser uma ajuda muito, muito importante, mas depois também nos traz uma série de riscos. Riscos passam não só pela escola, por exemplo, com a percepção do que as crianças fazem
ou o que alguém fez por elas em termos do seu trabalho, em termos daquilo que são as fake news criadas com inteligência artificial, phishing cada vez mais moderno, feito com inclusive vídeos criados por inteligência artificial, lá está, com dados partilhados pelas crianças, pelas famílias, que podem ser usados para esse efeito, e portanto muito do que nós enfrentaremos no futuro passa por uma utilização ética e um controle ético sobre o que será feito com as potencialidades da inteligência artificial. Portanto, alguma regulação na utilização da inteligência artificial, e também aquilo que temos feito e que achamos que conseguimos fazer com a abordagem que temos com os Cybervengers, que é muita consciencialização, sensibilização para aquilo que efetivamente é importante. É treinar as crianças a reconhecer aquilo que são padrões indesejáveis criados por inteligência artificial ou não, e abordar sempre de uma forma preventiva e não reativa. E quanto mais interação houver, debatendo estes temas nas escolas, criando pontos de comunicação com os pais, com a família, de modo a poderem discutir quando têm dúvidas sobre a maneira como estão a utilizar a internet, como veem algum tipo de conteúdo da internet, isto é aquilo que nós tentamos promover e aquilo que achamos que deve ser promovido neste contexto de inteligência artificial. Portanto, os próprios, e este novo episódio pode ser também uma forma de levar o tema para casa e para as famílias. Verdade. De vamos explorar, vamos ler esta história em conjunto e depois até questionar alguma vez se aconteceu algo do género, se te acontecesse, porque como diz, a dimensão ética e dos valores é muito importante e as famílias podem dar essa robustez e essa dimensão dos valores e a parte humana para questionarmos e para de facto, enfim, independentemente de ter sido um robô ou um humano, há coisas que são erradas e essa capacidade crítica deve ser promovida, não é? É verdade. E portanto o novo episódio lá estará em breve disponível também para... Não sei exatamente a data em que estará disponível, mas está a ser trabalhado. E poderá ser usado nas escolas e também em casa. De facto, a colaboração entre empresas e as organizações, como nós temos tido com a AXA, nós, a Unicef e a AXA, será importante, e falava também da regulação da inteligência artificial, portanto é preciso envolver governos e também as próprias entidades, instituições tecnológicas. Tudo isso é essencial para um ambiente digital mais seguro. Portanto, envolver todos estes parceiros. Que passos concretos que nós já começámos a dar e que têm existido também vários pelo país e no mundo, mas que passos é que podemos dar para, de facto, reforçar esta colaboração entre empresas, organizações, governos e com a própria sociedade para este ambiente digital mais ético, mais humano, mais consciente e mais saudável para as crianças? Nós, como consumidores, devemos valorizar, em primeira análise, quem tem este tipo de cuidados. Quem, numa abordagem comercial ou não, valoriza esta segurança online e este contexto. Isso é um ponto. Depois, as empresas devem, dentro de alguma regulação, comportar-se de forma benigna, para que no mundo online possa haver um mínimo necessário de segurança para uma boa convivência das crianças e também dos adultos. Depois, não me querendo repetir muito, mas os pontos que já comentei, que é focar dentro daquilo que é a responsabilidade corporativa das empresas, em programas de sensibilização, em parcerias com ONGs como a Unicef e outras, para que a mensagem de uma internet segura, de uma avaliação clara de riscos da promoção da comunicação entre as crianças, as escolas, a família, essa rede de segurança
que a Francisca falava ainda há pouco, é fundamental ser promovido. E quanto mais pudermos fazer para a E quanto promover. mais vozes tivermos a promover esse Exatamente, diálogo. exatamente. E mesmo em termos de políticas de Estado, de governo, esse contexto deve ser ativamente promovido nas escolas, que é o principal meio de interação com as crianças. E, portanto, não é só fazê-lo em alguns contextos específicos, é, de uma forma programática, garantir que estas mensagens são passadas de forma clara para podermos cada vez mais ter as crianças com capacidade de reconhecer os perigos que enfrentam. De facto, dado que estão muito tempo ao telemóvel e as estatísticas mostram que os adolescentes são cerca de 7 horas por dia ao telemóvel, o tema da segurança tem que fazer parte também dos conteúdos que aprendem na escola, não é? Dado que Claro. isto é uma dimensão que está muito presente na sua vida. Claro que devíamos estar também a reduzir o tempo que as crianças e adolescentes passam ao telemóvel, mas se estão tanto tempo e se a sua infância e a sua adolescência está a ser construída também no mundo digital e para algumas crianças só no mundo digital ou quase só no mundo digital, o tema tem que entrar no currículo escolar e tem que ser falado a literacia digital, todos os riscos que falávamos, mas também a parte dos valores, não é? A literacia digital, e falou e referiu a dimensão ética, a literacia digital implica também a dimensão humana, não é? O elemento humano no digital é o que nos protege acima de tudo. Sim, ou seja, somos nós que tomamos as decisões. E, portanto, se nós estivermos melhor preparados para tomar boas decisões, vamos estar claramente expostos a menos riscos. Ou estamos expostos aos riscos, mas sabemos proteger-nos deles. Exato. Nem Isto, todos isto os é riscos são importante. danos. Verdade, verdade. eh, sim, e Embora, sabendo embora reconhecer. seja muito, muito difícil resistir, e há pouco falávamos, por exemplo, de privacidade de informação e de conseguir, dentro daquilo que é o nosso dia a dia, proteger-nos Sim, desse contexto. Um exemplo muito, muito simples. Se eu tenho um conjunto de amigos, eu criança tenho um conjunto de amigos que jogam um jogo online. Eu quero jogar também. Se quando estou a instalar o jogo, naquilo que são as permissões, o jogo me pede acesso à minha galeria de fotografias, não é por os outros jogarem que eu devo aceitar, mas a verdade é que eu diria que quase a totalidade das crianças vão dizer que sim, que sim. e partilhar o acesso à galeria para poder jogar ao jogo que os amigos jogam. Este tipo de situações concretas acaba por ser não só importante partilhar a sensibilização para o risco, mas depois é preciso haver valores que fazem com que uma criança possa dizer que não numa situação dessas. Isto é muito complicado de conseguir passar. E se não houver esta tal rede de proteção, de sensibilização, esta tal mensagem, esta tal proteção de grupo, eh, cada vez mais crianças à volta daquela criança vão, se calhar, sugerir Claro, a a pressão utilização, a social pressão social. vai ser Exatamente. muito E, grande. portanto, é muito complicado controlar este tipo de situações, e se não dispersarmos cada vez mais esta mensagem, se não partilharmos a consciência de que isto é errado, independentemente das aplicações, e algumas aplicações o fazerem com fins, lá está, como estava a dizer, bem intencionados e apenas para funcionalidades. A verdade é que nós não conseguimos controlar. Uhum. E isto é um risco muito significativo que as crianças têm que ter consciência em como se conseguir proteger disto. Uhum. De facto, e enquanto sociedade também encontrarmos e definirmos aquilo que para nós é aceitável e não é, para que também seja possível que as crianças possam resistir e não se sentem excluídas, porque muitas vezes, e a pressão que é feita nos pais que não autorizam é, mas eu sou o único e todos os meus amigos Verdade. têm, não é? E aliás, Pedro Botelho está aqui enquanto representante da AXA, mas é também pai de 3 adolescentes. Sim. Pré-adolescentes e adolescentes. O mais pequenino ainda é pré-adolescente, mas sim, são adolescentes, e efetivamente é um dos temas
em que falamos frequentemente em casa. E tento passar na melhor capacidade que tenho alguma informação sobre isto, mas reconheço a dificuldade de o fazer se a peer pressure, como costumamos dizer, for toda no sentido oposto. Claro, É muito, muito complicado. claro. Portanto, E o que é que tem funcionado na vossa dinâmica familiar para equilibrar a existência a existência da internet é uma batalha na vida dos constante. seus Ou filhos? seja, eu acho que em termos da consciencialização dos riscos, nós temos conseguido passar as mensagens corretas e há essa consciência, embora lá está, seja difícil resistir em alguns contextos à pressão social, onde nós claramente perdemos a batalha no tempo ao ecrã, Ao no ecrã. ecrã. E aí torna-se mais complicado e algumas das nossas discussões mais acesas são sempre relacionadas com este tipo de contexto e acaba por nunca ser fácil, e são 3 contra 2, acaba por não ser uma luta equilibrada. Mas sim, De é facto, os uma filhos das. estão em maioria. É verdade. E acaba por ser difícil para nós também conseguir gerir tudo. E, portanto, é importante até para nós, como família, que consigamos que esta rede que os envolve trabalhe na nossa direção, nas escolas, com os professores, com aquilo que é o conteúdo programático dentro daquilo que é o contexto escolar, também a pressão social que têm dos amigos, que possa funcionar em Claro. nosso favor e não estando do lado daquilo que são os maus comportamentos. Claro, de facto, senão a mensagem dos pais é aquela mensagem que vem E dilui-se muito rapidamente. exatamente só da punição, por vezes, ou entendida como punição e não como regra, porque muitas Claro. vezes há uma dimensão de regra que é importante no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, e de facto ter uma rede e ter uma sociedade toda alinhada quanto àquilo que deve ser a utilização, é o que torna possível a mudança de atitudes, de comportamentos e depois, de facto, comportamentos mais saudáveis. Hum, para pais que ainda os seus filhos ainda não foram introduzidos às redes sociais, que conselho é que daria? Bloquear nunca é uma opção, porque de uma maneira ou de outra eles vão estar expostos a esse risco. E portanto, aquilo que eu recomendaria era, desde mais cedo possível, falar no tema e interagir sobre o tema da forma mais aberta possível, para também as crianças poderem ter o à vontade de partilhar as dúvidas que têm e aquilo que possam ser interações menos normais que possam ter dentro do contexto Uhum. dentro do contexto de digital. E obviamente que utilizem os cybervengers para que Exato. possam passar algumas dessas mensagens. De facto, sim, e há estudos que mostram, que mesmo antes da criança usar a internet ou redes sociais, que quanto mais cedo nós falarmos sobre este tema, que vai fazer parte da vida de todas as crianças e jovens, melhores serão os resultados no futuro. E, portanto, temos que conseguir também, enquanto sociedade, trazer o tema, mesmo antes de usarem as redes sociais, mas já estarem conscientes, que o mundo digital não é ideal, de facto, nem tudo o que lá acontece é bom, e portanto é preciso estarmos conscientes disso. Muito obrigada por esta conversa sobre os Obrigado, eu, riscos e Francisca. as Sim. oportunidades. Os Cybervengers vão estar disponíveis em escolas.unicef.pt e em cybervengers.club. Muito obrigada à AXA por ser parceira desta campanha. De facto, segurança na rede implica uma rede de segurança. E aqui estamos enquanto empresas, organizações, sociedade, para criar uma internet mais segura para todos. Muito obrigado, Francisca, também. Obrigada.